Olá, aqui é Diogo Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre como usar a física quântica para transformar seus sonhos em realidade. A física quântica, na verdade, nós dizemos que, na verdade, seria o avanço da própria física, seria como se fosse uma nova categoria. Dentro da própria física, nós temos várias linhas de estudo e como ela, na verdade, se distribui em diversas, poderia dizer, assuntos, nós temos diversas pessoas estudando a física de uma grande diferença. Na verdade, a física ela não é, por exemplo, unificada. Inclusive, a teoria de tudo, você tem até o filme e tal, você teve pessoas que falam, não, vamos chegar numa teoria de tudo. Na verdade, se baseia muito ainda numa ciência materialista, onde, na verdade, diversos conceitos que brigam entre si, eles querem chegar num acordo, mas basicamente um quer ser certo, o outro está errado, e não aceitam, na verdade, que na verdade tudo é uma coisa só, tudo é matemático. Entre elas, por exemplo, a termodinâmica, nós temos a gravidade, nós temos, por exemplo, a teoria newtoniana, que é bem materialista, nós temos a teoria em relação ao avanço, em relação à consciência, em relação ao que nós fazemos, inclusive até o próprio Tesla estudando isso, um alquimista, e basicamente quando a gente tem ali no final do século XIX, começo do século XX, Max Planck, Werner Heisenberg, você vai ter o Erwin Schrödinger e vários outros físicos, eles começam a diagnosticar, o Niels Bohr, o Bohm também, estudando sobre diversas linhas. É óbvio que, na verdade, eles começam a chegar em outros resultados e isso começa, na verdade, a refletir. Será que, na verdade, as coisas podem ser diferentes? Hoje você tem o estudo, inclusive, da teoria das cordas, você tem o estudo de outras linhas dentro da própria física, explicando que, na verdade, alguma coisa que nós não conhecemos está aí, e se nós pensarmos que só existe a matéria, ou mesmo os conceitos que na verdade até o Einstein trouxe, nós podemos ficar um pouco limitados. A própria relatividade, na verdade, o próprio Tesla, ele foi à frente e na verdade brigou com Einstein naquela época, no século XX, no começo do século XX. Então assim, não existe um consenso, Então se você acredita ainda em consenso científico, todo mundo concorda entre si, não. É que nem partida de futebol, cada um tem o time, partido político, cada um tem o seu, enfim, essas coisas assim que o pessoal às vezes gosta de se dividir ao invés de, na verdade, procurar semelhança. Afinal, todo mundo está querendo ser feliz, querendo ser rico e querendo ser próspero. A física quântica, ela nasce nessa nova versão em relação... Peraí, será que na verdade existe alguma coisa além daquilo que a própria física materialista está estudando? É óbvio que na verdade a gente tem que fazer uma divisão. A mecânica quântica ela é extremamente matemática e extremamente física. Então você vai ter muitos cálculos matemáticos, você vai ter pessoas que na verdade têm um conceito, ou mesmo tinham, porque eles já faleceram, ou elas já faleceram, que é bastante matemático. Então basicamente a mecânica quântica ela é extremamente baseada em algo material. E tudo bem com isso, não estou dizendo que está errado. Só que ao mesmo tempo a física quântica ela une também aquilo que é material. Então o que é aquela expressão matemática faz com que nós entendamos o universo de uma outra maneira. Por isso que eu tenho que dar essa clarificação para você, porque muitas vezes você está procurando aí na internet, sendo bombardeado por técnicas, que física quântica é milagre, e não é bem assim. A nossa linha, inclusive da Alquimia da Mente, a gente fala muito sobre isso, que tem muito charlatão aí no mercado, e aí basicamente você começa a acreditar, e ao invés de você vivenciar a física quântica de verdade, você vê que na verdade existe o mundo das infinitas possibilidades, você começa o quê? A viver uma vida como se fosse uma outra religião, e na verdade não é a sua própria vida que você deveria viver. E tendo esse alinhamento inicial é muito importante, porque quando você começa a entender, então dos estudos dos elétrons, estudos dos átomos, existem subpartículas atômicas, os quarks, os bósons, os fótons, e aí começa a entender que, peraí, o que mais tem dentro de um átomo? E a palavra átomo, inclusive, vem do grego, não tem nada novo. Eu falo isso muito porque a física quântica não tem nada de novo. As antigas civilizações usavam, inclusive, círculos quânticos para alimentar, inclusive, a energia das suas civilizações. Por isso que elas ficavam sempre próximas à água. Se você vê isso em relação à Mesopotâmia, onde ficavam os Anunnakis, você vai ver isso entre os maias, os astecas, os incas. Você vai ver esse tipo de, inclusive, habilidade nas pirâmides encontradas na China, encontradas no Egito, encontradas onde você conhece, quem vai para Cancún aí, que já viajou, Chichén Itzá, você vai ter ali as outras pirâmides mais conhecidas, mas é óbvio que você vai ter em todo o que nós chamamos de México hoje, e outras pirâmides. Ou seja, cada civilização já sabia disso, tem nada de novo, é uma redescoberta. Então, assim, a física quântica é nova? Não, tá? O grande lance é, o mundo das infinitas possibilidades talvez seja um conceito novo, Como Leibniz falou no século XVIII, a percepção não é a realidade. A partir do momento que você enxerga isso de uma outra maneira, você vai achar, putz, isso aqui é novo, Diego. Nossa, todo mundo está falando disso.
Pois é, mas vai com calma, puxa o freio de mão muitas vezes, porque às vezes você está vislumbrando, né, como se fosse um milagre, mas tem todo um dever de casa. Por isso que eu estou te falando, os sonhos, transformar os sonhos em realidade, necessita o quê? Trabalho, necessita de tempo, necessita de esforço, necessita o quê? Que você esteja comprometido a fazer isso acontecer. Né? Por isso que, na verdade, você tem que ter um alinhamento. Né? A gente fala muito sobre, aqui na Alquimia da Mente, sobre razão, né? A parte logos do seu cérebro, que seria o neocórtex, que é a parte mais avançada, que seria em relação ao raciocínio. Quando você raciocina, quando você pensa em relação a tudo que está acontecendo, você também dá espaço para o seu eu que não está pensando, porque muitas pessoas aqui estão no piloto automático, é só emoção, só emoção, só emoção, tá difícil, é porque eu não consigo, aí começa a ir para o primeiro, por exemplo, atalho que procuram na internet, ou mesmo na sua vida, e aí o que acontece na maior parte das vezes não acha ou não encontra o resultado final, não encontra a solução definitiva. Ou seja, vai sempre procurar o que nós chamamos de solução band-aid, né? Que na verdade não tem nenhum merchandising aqui, mas o band-aid é o quê? Você coloca lá no seu como curativo, né? Para não ter atrito em relação ao ferimento, mas basicamente ele sai, né? Então a mesma coisa que acontece com você. Você procura atalhos que na verdade são temporários e muitas vezes, na verdade, a sua vida continua a mesma, porque você não mexeu na causa, mexeu só no efeito, né? E você tem que mudar a causa, e é aí que a física quântica entra no sentido do quê? Você já é energia, ou seja, você não é só matéria. É muito importante essa colocação, você não é só matéria. A partir do momento que, na verdade, um cientista, um físico, alguém que você conhece agora fala que, na verdade, é só matéria e assim por diante, é a linha que ele acredita, né? Você respeita, mas você não concorda. Afinal, vários pensadores, inventores, inclusive cientistas, já ao longo da história da humanidade, já desmentiram isso e já procuraram. Inclusive, existe uma correlação em relação à nossa própria consciência. Nós somos muito mais consciência porque o átomo tem mais vazio, né? O que nós chamamos em inglês de void, do que, na verdade, massa, ou seja, matéria. Então não tem como, na verdade, um cientista ele falar 100% de certeza, porque não existe 100% de certeza na ciência, não nessa ciência que você vê hoje, né, pseudociência, mas na ciência como um todo, é sempre o quê? Tentativa e erro. Procura sempre pela verdade, que é um arquétipo platônico. No caso, você sempre procurar a resposta para a sua vida, a solução para melhorar a sua situação agora. Então quando você vai nessa busca, né, para você encontrar soluções, encontrar solução definitiva, você o quê? Se abre para conhecer esse mundo das infinitas possibilidades. E quando você vivencia esse mundo das infinitas possibilidades, você enxerga o quê? Que você era, ou, né, a partir do momento que você conhece, você muda, né? Então você era uma pessoa muito limitante, você acreditava muito na escassez, você não começa a vislumbrar as opções que estão ao seu redor. E mais do que isso, você não você na verdade não enxergava, vamos dizer assim, né, porque tem esse arquétipo do olho, né, um símbolo muito esotérico, maçônico, alquímico, que basicamente você começa a enxergar como o mundo pode ser, ao invés de, na verdade, como você acha que o mundo é. E aí, no caso, as opções começam a acontecer. Quanto mais você vislumbra isso, mais você entra no desconhecido, ou seja, você começa a dar oportunidade, tal como o elétron ele se propaga em onda e partícula, você o quê? Começa o quê? A usar suas ondas eletromagnéticas para atrair o que você quer. Mas aí, no caso, entra aquela coisa da maestria, né? A maestria em relação a você se conhecer, em relação ao seu cérebro, seu coração, seu sistema digestivo. A gente ensina muito aqui nos nossos áudios, nos nossos podcasts, nossos vídeos, ou mesmo nossos cursos, treinamentos e mentorias. Porque para você dominar isso, não é de uma hora para outra. Imagina que são anos que, na verdade, você plantou mentira, plantou crença limitante, você começou a acreditar em várias coisas, ao invés de, na verdade, você fortalecer a sua essência interior, na verdade, você fortalecer quem você é, em todos os sentidos, né? Sentido energético, eletromagnético, quântico, espiritual. E basicamente para você desmistificar, reprogramar tudo, demanda um tempo, não é de uma hora para outra. Por isso que é tão importante assim. Existem pessoas que na verdade vão procurar esse vídeo, por exemplo, e vão sair porque na verdade não tem uma consistência, uma resiliência. E é definitivamente importante para você gerar a coerência. Para você transformar sonhos em realidades, precisa de coerência. Você precisa falar e fazer. Você precisa pensar e fazer. Você precisa sentir e fazer. Não adianta nada você ter conhecimento, mas ao mesmo tempo você não colocar isso para fora. Isso não é conhecimento, é basicamente um monte de livro que você comprou, um monte de curso que você fez, um monte de mentoria que você pagou, mas ao mesmo tempo que não está sendo utilizado. Basicamente o que? É o conceito da matéria.
A matéria em si, ela tem algum uso? Se você não usar, ela vai estar aí, né? Imagina uma rocha, né? Só para você ter uma metáfora bem bacana, sendo mais didático. Uma rocha está parada, mas ela é matéria. Mas ela não é só matéria, ela também é energia, né? Então, quando a energia da rocha muda, ela vira areia, né? Então, a areia das praias, né? A areia desse mundão bonito, né? Da nossa Gaia, nossa Terra, basicamente é feito de rochas, era rocha. Então, assim, olha a beleza disso. Então, como não existe a morte, né? Você tem o alfa e o ômega, você vai se transformar em energia novamente. O grande lance é você entender que esse mundo das infinitas possibilidades está aí com você. Para transformar sonho em realidade, basicamente é você colocar isso para funcionar. Não tem uma estratégia, por exemplo, mágica para isso. É você fazer mais ainda e mudar a sua energia, mudar a sua frequência vibracional, seus pensamentos, por exemplo, suas emoções. A gente tem bastante conteúdo específico sobre cada área, até para te ajudar. Por isso que, na verdade, eu quero convidar você para clicar no primeiro link da descrição, que, na verdade, vai ser um treinamento nosso para te ajudar em relação a esse processo, porque para algumas pessoas pode ser muito desafiador e, às vezes, não tem as estratégias certas, por exemplo, passo a passo. Muita gente quer o passo a passo, Diego, para chegar onde você quer. Então, clica no primeiro link aqui, que pode ser ou no vídeo ou no podcast, para você contar com a nossa ajuda, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo, no próximo áudio. Até logo, tchau, tchau!